Fala, meu amigo! Tudo bem, Caio? Boa noite, Como é que estão as bem-vindo. coisas? Tudo bem? Boa Tudo, noite. tudo bem e você? Bem também, graças a Deus. Conseguimos nos encontrar aí. Demorou, mas conseguimos, né? Não, deu certo, deu certo. Tá me ouvindo bem? Tranquilo aí? Estou sim, também você me ouve perfeitamente? Tô ouvindo, tá ótimo. Perfeito. Pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa Direito na Noite. E hoje vamos conversar um pouco com Caio Sanas. E aquela pergunta inicial, básica, é o porquê você escolheu direito? Já é de família ou você se interessou na infância, quando adolescente? Como foi? Vamos lá, meu amigo. Primeiramente, eu quero me desculpar com todos vocês, com o seu público aqui, publicamente, tá? Nós havíamos marcado para sábado, só que tive um incidente familiar que eu não podia, de fato, ali escolher fazer a live e não resolver aquele problema. Então, eu te peço desculpas por isso. E esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui público a vocês, tá bom? Segundo ponto, parabenizar a iniciativa de vocês. Puxa, sobre a bênção do Bruno, acho que o Bruno é uma das melhores pessoas que eu já conheci enquanto gestor de ensino superior na minha vida, não só de gestão técnica, mas como também entende de pessoas, e isso é fundamental. Hoje, né, a gente saber lidar com pessoas é fundamental. E esse é o segundo ponto que eu queria tratar. E terceiro ponto, porque, né, já entrando na sua pergunta, queria agradecer o convite, tá bom? Para mim é muita honra estar aqui com vocês. Eu me sentei na mesma cadeira que vocês. Daí foi onde eu consegui fazer as minhas reflexões iniciais daquilo que me deixava inquieto. E hoje aqui, graças muito à Unisal, eu tenho aí conquistado, chegado em alguns sonhos que eu tenho na minha vida. Então, para mim é um motivo, é muito caro, me custa muito caro estar aqui hoje. Qualquer evento que eu faço que envolve o Unisal é muito caro porque eu saí daí. Então, eu carrego o nome daí. Então, para mim é um motivo de muita alegria. Depois a gente vê como é que fica o sorteio, tá? Perfeito. Aí, em relação ao curso, a gente vê aí direitinho como é que a gente faz com base nos comentários. Se quiser dar mais uns dias para ter comentário lá, enfim, a gente pensa até o final, tá bom? Perfeito, ok. Beleza. Aí já entrando aí na sua questão, né, Pedrão? Vamos lá. Por que que eu escolhi fazer direito, né, ô Pedro? Na verdade, Caio, não pensei em entrar no direito rápido, assim, né? Sempre quis ser do direito. Não, negativo. Cheguei a pensar em fazer engenharia do petróleo, cheguei a pensar em fazer biomedicina, psicologia. Já pensei em fazer um monte de curso até chegar no direito. O direito é aquilo, né? Quando você não sabe o que fazer, faz direito. E aí você arruma alguma coisa dentro ali para você poder trabalhar na sua vida profissional. Mas brincadeiras à parte, meu avô, né? Meu avô era perito da Polícia Federal no Rio de Janeiro e eu tinha uma influência muito grande disso na minha vida, porque ali eu cresci naquele ambiente, né? E ali eu cresci, me envolvi, conheci muitos delegados de Polícia Federal. E dali, quando eu pensei em entrar em direito, eu quis, de fato, fazer concurso para a Polícia Federal. Queria ser delegado de Polícia Federal, tá? Isso perdurou, às vezes mexe comigo ainda, tá? Mas, assim, isso perdurou muito até meu quinto ano. Eu estudava bastante para poder fazer concurso público, enfim. E aí eu me deparei com a seguinte situação. Eu saí formado com um boleto da OAB para pagar, que eu tinha que pagar, né? Eu tinha passado no nono semestre na prova da OAB. E aí eu cheguei e falei, vou advogar, e a oportunidade que me veio no direito empresarial. Hoje não me vejo trabalhando com outra coisa, não me vejo prestando concurso público, embora dê aula em cursinho preparatório, não me vejo na rotina de um funcionário público. Eu acho que é questão de perfil, é questão de você querer ou não, questão de você se ver dentro de um trabalho. Eu parto muito daquela premissa de que a gente trabalha num lugar feliz, a gente não trabalha, né? Então, eu sempre está conseguindo me ouvir? Beleza. Sim, perfeito. Eu sempre defendo muito isso. Então, assim, hoje eu tenho aí, advogo na parte empresarial, né? Tenho a sociedade de advogados,
tenho 2 empresas, né? E por aí dou aula, né? Então, assim, nessa parte eu fui mais para a parte da iniciativa privada. Mas o que me motivou a fazer direito, na época, foi sim prestar concurso para delegado de Polícia Federal, viu? Foi isso aí. Bacana. E quanto à docência como professor, já era um sonho antigo ou foi durante a faculdade? Bom, a docência, né? Eu sempre fui aquele rapaz, aquele menino que sempre falou demais da conta, sabe? A minha família, eu sou o que conta piada dentro da minha família. Eu sou aquele que faz palhaçada, fala pra caramba, interpreta, imita os outros. Então, imita Faustão, o Bruno Criado, imita o Surreal, sabe? Eu sou esses caras. Assim, eu gosto de imitar, de brincar, enfim. Então, eu sempre me expressei, não digo que muito bem, porque ninguém, eu acho que é 100%. Grande amigo Antônio Carlos, um beijo no seu coração, grande professor e amigo. Então, eu sempre quis, de fato, expressar algo que estava dentro de mim, entende? Sempre quis fazer isso. Não sabia o que estava dentro de mim. E quando eu comecei a adquirir conhecimento, quando eu comecei a ter a oportunidade de estudar, ganhar conhecimento, eu comecei a gostar de mostrar aquilo que eu tinha acabado de aprender, não de forma arrogante, mas de uma forma a tentar trazer algo mais simples daquilo que me tomou muito tempo para conhecer, de tornar para você algo mais fácil, de facilitar. Eu entendo que professor, ele nada mais é do que um indutor de reflexão. Nós induzimos reflexões para que você, Pedro, encontre o melhor de você, que já está dentro de você. Só precisa ser incentivado a sair isso, né? E aí eu optei, desde a minha graduação, não tinha dentro do Unisal, tá? Não tinha programas de professor da manhã, alguma coisa assim, não tinha essas coisas. Assim que o Bruno entrou, eu estava saindo, então peguei muito pouca gestão dele. Enfim. E aí, só que eu já gostava de passar a revisão das provas, já gostava de fazer isso daí, e tem uma influência muito grande no cursinho, que é o Surreal, né? O Surreal, hoje, costumo dizer que ele que me levou para o direito empresarial, ele que me mostrou o caminho da luz, né? Ele que foi ali a gênese da minha inquietação no direito empresarial. E dali, então, desde então, comecei a falar de aula, começar a fazer apresentações, as pessoas falavam que eu tinha didática, cara, foi indo aí para São Paulo, cheguei lá para fazer processo seletivo na rede LFG, na época, e aí fiz uma aula teste, puxa, cara, me colocaram na minha primeira aula, concurso para magistratura, lembro até hoje, minha primeira aula, concurso para magistratura, eu ia entrar com direito empresarial ao vivo, Brasil inteiro, cara. Então, nossa, cara, eu tô aqui no cursinho, um dos maiores do país e, puxa vida. Então, essa sensação, ela me fez, muito boa, mas também de responsabilidade, né? Porque ali a gente, uma vida, a vida docente, eu costumo dizer que tem muita abdicação, que a gente precisa viver um pouco isolado, sabe? Mas vale muito a pena. Então, assim, em pequenas palavras, eu sempre gostei de apresentações, de me expressar de alguma forma. E na docência eu encontrei a forma de expressar as minhas inquietações, aquilo que eu tenho estudado, de uma maneira mais simples e de modo que chegue em pessoas que muitas vezes não têm acesso a tal informação. Então é isso daí, mais ou menos. Bacana. E agora entrando no tema específico, o que seria blockchains e como eles são aplicados nos contratos? Perdão pelo meu inglês, viu? Relaxa, não se preocupe. Bom, vamos lá. Blockchain, bacana, ela vem junto com Bitcoin. Primeiro, resumindo, Caio, blockchain é bom para quê? É bom para registro de informações, né? Então, desde quando a gente é gente, nós registramos as nossas ações. Quando a propriedade se tornou o cerne da questão, isso já depois de Bill of Rights, depois de Revolução Francesa, em que a propriedade ela se torna algo muito valiosa dentro de uma economia de mercado, de uma livre iniciativa, o registro dessas informações de quem é proprietário, de quem é dono, qual o seu nome,
isso sempre foi muito crucial, tá? Muito importante. Blockchain, ela vem é uma tecnologia que ela é eficientíssima para registro de informações e ela vem exatamente para resolver um problema, tá? Um problema que é um negócio chamado de gasto duplo, tá, Pedro? Basicamente, do que se trata esse gasto duplo. Quando eu, Caio, envio um e-mail para o Pedro, quando eu, Caio, envio R$ 1.000 para o Pedro, me envia aplicativo, eu preciso de um intermediário, de uma instituição financeira, de uma empresa, para poder fazer o registro de saída e fazer o registro de entrada. Porque, do contrário, Pedro, se eu te envio um e-mail e esse e-mail eu coloco, vai documento em anexo, você concorda comigo que esse documento ele é duplicado? Fica um documento, um arquivo na meu hardware e eu te envio uma cópia desse arquivo. Essa cópia de arquivo é chamado de gasto duplo. Os bancos, as instituições financeiras, um dos seus papéis é a confiança que nós entregamos a ele, de modo que ele faça esse registro de informações. Porque numa economia digital, em que as transações econômicas são feitas no ambiente digital, eu te envio R$ 1.000 pelo meu aplicativo. E se eu não tiver uma instituição financeira que registra a saída e registra a entrada, eu teria um gasto duplo. Poderia gastar 2 vezes R$ 1.000 esse mesmo valor. Bom, blockchain resolve isso, tá bom? Em 2008. Em 2008, Pedro, nós tivemos uma crise nos Estados Unidos, uma crise financeira, que ela desencadeia uma crise mundial, que é chamada a crise do subprime. É a crise em que nós tivemos ali fraudes hipotecárias. O sistema financeiro perde uma certa credibilidade com a quebra do Lehman Brothers, isso lá em 2008, e eis que vem um codinome chamado Satoshi Nakamoto, que hoje ninguém se sabe se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, não é definido quem é Satoshi Nakamoto, e ele publica um artigo, um white paper, chamado Bitcoin, né, um sistema de pagamento P2P, peer-to-peer, em que ele utiliza a blockchain para fazer registro dessas informações. Então, a primeira informação para quem está nos ouvindo, ou quem irá nos ouvir no futuro, é que blockchain não é a mesma coisa que Bitcoin. Bitcoin é uma coisa, blockchain é outra coisa, já diria o filósofo. Nós precisamos compreender o seguinte, nós precisamos entender que a blockchain ela é a tecnologia que sustenta Bitcoin. Porque eu só vou usar uma criptomoeda, um criptoativo, eu só vou utilizar um ativo digital no momento em que eu tiver confiança em que pessoas ou uma instituição financeira ou Estado me garanta que eu, Caio, tenho um saldo de 1.000 bitcoins e que eu, tirando 100 bitcoins, vai sair 100 e entrar na conta de Pedro 100. Eis que a blockchain resolve esse problema. Em que sentido? Ele tem membros nessa rede, tá? É um banco de dados, blockchain é um banco de dados em que membros dessa rede, eles ficam ali olhando aquelas transações. Eles ficam olhando aquelas transações. No momento que eu, Caio, envio 100 bitcoins para o Pedro, a função dessas pessoas que estão na rede, e agora nós iremos chamar elas de mineradoras, são os miners, os mineradores, são máquinas, tá? Pessoas que têm hardwares, que têm um grande poder computacional, que fica ali verificando se a pessoa tem saldo ou se ela não tem saldo e valida a transação. Eu tiro da jogada um ente centralizado, que é a instituição financeira, e coloco na rede a responsabilidade para os membros dessa rede. Nossa, Caio, como que você faz a rede agir de forma legítima? Como que você faz a rede agir no interesse do funcionamento deste mecanismo de pagamento? Ora, eu crio um mecanismo de incentivo. O direito, ele é uma ciência comportamental, em que nós tentamos colocar nas leis, nos contratos, comportamentos em que as pessoas precisam agir daquela forma, do contrário, ela terá ali uma certa sanção, uma certa penalidade.
Tá me ouvindo? Sim. Sim? Beleza? Tranquilo até aqui. A blockchain, o sistema que ela utiliza, né, para incentivar a legitimidade, para manter essa rede funcionando, é o que nós chamamos de prova de trabalho, mecanismo de consenso chamado Proof of Work, ok? O que significa isso? Aqueles mineradores que entram na rede para poder validar, eles ficam ali olhando, né? Eles vão resolver uma situação, a máquina vai resolver uma equação matemática complexa e aquele que resolver ganha criptomoeda, criptoativo, Bitcoin. Caio, vale a pena ganhar Bitcoin? Meu amigo, Bitcoin hoje está aí valendo 11 mil dólares cada uma, certo? Então, blockchain nasce nesse cenário em que nós temos quebra de confiança de um sistema financeiro mundial, quebra do Lehman Brothers, crise em 2008 do subprime norte-americano, que desencadeia uma crise mundial, e ela nasce para poder, de fato, substituir a instituição financeira. Beleza, blockchain é isso. O tempo passa, os estudos se ampliam e vemos que blockchain não serve tão somente para isso. Ela tem inúmeras outras aplicações que não para sustentar a transação de criptomoeda. Então, para supply chain, para logística, tá? Para rodar contratos inteligentes, que nós iremos falar, para poder fazer registro de voto, para poder fazer registro de ata de assembleia de sociedade. Por quê? Quais são as características dessa tecnologia? Primeiro, ela é imutável. No momento que eu tenho uma tecnologia imutável, a chance de eu alterar aquela informação, ela reduz muito, trazendo maior confiança no mercado. Tudo bem? Então, ela é imutável. No momento que for registrado, for feito o deploy, for feito o upload desse documento dentro do blockchain, ela será imutável. Tudo bem até aqui? Segundo, ela é altamente criptografada. A criptografia da blockchain é a mesma utilizada na CIA, o SHA-256. O algoritmo de criptografia é o mesmo utilizado pela CIA. Então, a criptografia dela é extremamente complexa. Terceiro, ela é transparente. Eu consigo ver todas as transações econômicas dentro do sistema. Se você jogar aí blockchain.com, bitcoin.org, você vai conseguir entrar na blockchain do Bitcoin e ver desde o primeiro Bitcoin minerado pelo Satoshi Nakamoto, lá em 3 de janeiro de 2009, até o último bloco fechado nos últimos 10 minutos. Você consegue verificar isso, ok? Isso é imutável. Já que é imutável e transparente, a auditabilidade, ou auditar essas informações, fica muito mais fácil. Por quê? Porque eu sei que ninguém alterou as informações. Se ali se encontra aquela informação, eu vou puxar, né? Eu estou atuando agora, Pedro, numa falência, em que eu estou atuando como assistente do juiz e da administração judicial desse processo, que envolve a falência de uma exchange que envolve criptomoeda, tá? Você vê que hoje o conhecimento ainda ele é muito curto, em que há necessidade, inclusive, de juiz chamar aqui o Caio. Caio, puxa, você pode dar uma luz aqui? O que está acontecendo, cara? Que negócio é esse de chave pública, chave privada, hash? Não estou entendendo nada disso, né? Eu estudei a LEED. LEED é isso. Eu estudei informativo da STJ, né? Então, a complexidade da sociedade trazem novos litígios e os advogados, bem como os funcionários públicos, devem estar preparados para isso daí. Então, auditabilidade, característica blockchain, imutabilidade, criptografia, e ela tem ali, tá, um anonimato, digamos assim. Porque eu sou representado por um número hexadecimal. Não sou representado pelo Caio. Sou representado por um número que é criado a partir do meu CPF, dos meus dados, cria-se esse número, e é esse número que vai estar na rede, não vai ser eu, Caio. Eu não preciso conhecer o Pedro para saber que ele tem Bitcoin. Eu vou lá na rede, verifico se ele tem e ele me transfere o dinheiro.
Então, sai daquela questão de reputação enquanto intangível, enquanto valor, e entra essa questão da tecnologia enquanto confiança para a gente poder transacionar nesse ambiente digital. Tudo bem? Perfeito. Não, né? Vai ter que assistir umas 2 vezes. Eu tenho que ver o caderninho. Fica gravado aí. Muito bom, muito bom. É quase uma aula do Surreal, né, viu? Imaginei ele na cabeça agora falando sobre isso. Exatamente. Surreal, a gente Perfeito. É que o negócio dele é cartório, né? Então o cara só tá. Ele só entra em live acima com patrimônio de 200 milhões. Como eu não tenho, aí ele não entra. A gente começa de baixo e vai subindo, né? Mas voltando ao nosso tema, o que são contratos inteligentes? Beleza. Aí entra essa questão de contratos inteligentes, né? Vem o blockchain em 2000, grande Leonardo Nogueira. Olha aí, esse aí é o maior advogado trabalhista daqui do Vale do Paraíba. Cara. Ó, vamos lá. Eis que vem blockchain e aí tem um negócio chamado esses contratos inteligentes. Contratos inteligentes, eles existem antes do blockchain, ok? Isso é importante dizer. Antes do blockchain existia já contratos inteligentes. O que é um contrato inteligente? É um software, é um programa de computador. Tá bom? Programa de computador. Pensa uma coisa. O direito, ele age como um programa de computador. Por quê, Caio? Porque quando eu coloco positivo uma norma, eu digo o seguinte: se acontecer isso aqui, dolo ou culpa, essa pessoa será responsável civilmente. Se acontece isso, a consequência será essa daqui. Um código de computador é a mesma coisa. Eu programo que se aquilo acontecer, eu disparo uma ordem da máquina e a máquina vai executar aquilo que está programado. Os contratos inteligentes, ele foi criado por um cara chamado Nick Szabo. Isso lá na década de 90. Então, lá em 94 e 96, ele cria esses contratos inteligentes, só que eles não eram tão falados antes do Bitcoin, antes do blockchain. Por quê? Porque quando a gente conjuga contrato inteligente com a imutabilidade das transações, faz sentido. Por que faz sentido? Porque quando a gente faz transação econômica, primeiro, o que é contrato? Contrato nada mais é do que a instrumentalização de uma operação econômica. Eu instrumentalizo. O contrato, ele vem antes do papel, antes da forma digital, ele vem antes. Estou negociando com você, fechou o acordo, o encontro de vontades, acabou o contrato. Está aqui, está feito o contrato. Só que a gente instrumentaliza ele em determinadas formas, papel, digital ou por meio agora de algoritmo. Legal? Beleza. Em 2015, um criptógrafo e jurista chamado Victor Buterin cria uma blockchain chamada Ethereum. Essa Ethereum, portanto, roda contratos inteligentes em que eu, Caio, posso instrumentalizar um acordo com o Pedro. Falo, Pedro, seguinte, todo dia 10 você vai ter que me transferir 0,10 bitcoins porque eu te vendi meu carro em bitcoins. Eu, Caio, advogado, posso fazer um contrato em papel e aí, se ele não cumprir, eu vou ter que ir aonde? No Poder Judiciário. E aí você vai no Poder Judiciário, que é vara única. O juiz acabou de julgar um homicídio, um latrocínio, por exemplo, e vai pegar uma causa envolvendo cripto. O cara não vai vir uma decisão lá, essas coisas. Por quê? Não é uma crítica aos juízes, é uma crítica ao nosso sistema, que entuba nesses caras, nos juízes, 10 varas para que eles possam julgar. É um verdadeiro, tirando aqueles juízes de vara especializada, é um verdadeiro apaga-chamas. Sabe o clínico geral, o médico? É a mesma coisa. Vai passar ali um Dorflex ali, uma injeçãozinha e acabou. Né? Então, assim, ora, se eu vou transacionar em cripto, por que eu não subo? Grande Felipe Alciprete, isso aí é outro advogado trabalhista. Aí você não sabe o que fazer, vira advogado trabalhista, cara. Que tem um monte. Entendeu? Ou vira aí, ó, igual o Leonardo Roberto aí, o cara agora é constelador.
Vira constelador que o negócio tá em moda também, entendeu? Brincadeiras à parte, meus amigos. Deus abençoe vocês. Obrigado. Então, cara, é o seguinte, Pedrão. Tem ali o contrato inteligente. Ele pode servir para instrumentalizar um acordo de vontade, sem sombra de dúvida. Se eu, Caio, faço oferta e você, Pedro, aceita a oferta e nós estamos dentro do 104 do Código Civil, objeto lícito possível determinado, partes capazes, e, não, e a forma livre ou não defesa em lei, sem sombra de dúvida, eu poderia instrumentalizar nesses contratos. Tudo bem? Bom, é um programa em que eu vou colocar lá, se acontecer isso, vai disparar o contrato, ele será executável. Só que tomar cuidado. Tentando inventar uma área aí, Caio Sanas. Empresarial tá difícil, né? Nenhum aluno gosta. Isso aí é o famoso cara de pau, sabe? Isso aí, o cara é o seguinte, veio a reforma trabalhista, ficou desempregado, né? Aí, agora com a pandemia, voltou, tá entubando questão de trabalho, tá tirando onda. Só fala de MP. MP! Enfim, né? Então, enfim, o contrato inteligente, ele existem dois tipos, tá? Desse tipo de contrato. Um que, de fato, ele instrumentaliza um acordo de vontade, em que ali tem uma oferta, uma aceitação, seguido ali os requisitos do 104 do Código Civil, beleza? Ou então ele é só uma tecnologia, cara. É só uma tecnologia em que eu, Caio, posso muito bem criar um contrato inteligente para fazer a seguinte situação. Ora, eu, banco, vou financiar o seu carro, Pedro. Só que é o seguinte, eu não confio mais no Poder Judiciário, porque para eu conseguir uma busca e apreensão demora demais. O que eu vou fazer? Eu vou instalar um contrato inteligente dentro do seu veículo, de modo que, se você para de pagar 3 parcelas, automaticamente o veículo não liga mais. Poderia fazer isso? Poderia. O contrato inteligente, ele tem esse poder de fazer isso. Tá? Então, assim, tem muita gente... Eu estou com um artigo aqui, que eu até... Desse livro aqui, que eu até... A pessoa fala assim, contrato inteligente é só uma tecnologia, não é contrato. Para. Falta estudar direito e economia. Porque é o seguinte, contrato, ele instrumentaliza uma operação econômica. Se eu, Caio, vou fazer uma operação econômica em cripto, e eu quiser que esse instrumento seja representado por um contrato inteligente, isso é um contrato. E se tiver problema, o juiz vai ter que julgar. E vai ter que ter advogado para fazer isso aí. Não só advogado, como cientista da computação, porque é advogado no programa. Ok? Diferentemente dos contratos em que nós sentamos aqui no computador, no Word, e vai lá, já tem aquele pré-modelo. Não. Aqui é tudo codificado. Você cria funções. O contrato, ele sai um pouco daquela questão ambígua, de cláusulas ambíguas nos contratos que nós vemos. O contrato inteligente, ele é um contrato em que ele é a questão, se acontecer isso, isso aqui vai ser executado, vai ser disparado. Lembrando que ele pode também, né, servir como uma tecnologia tão somente dentro de um processo de gestão. Então, eu já vi aplicações de contratos inteligentes em que você automatiza alguma parte da sua empresa utilizando essa tecnologia que é imutável, autoexecutável. Então, vamos lá. Blockchain, quais são as características? Imutabilidade, auditabilidade, transparência e alta criptografia. Qual é a principal característica do contrato inteligente? Autoexecutável. Se eu não preciso de ninguém, não preciso do juiz para poder executar o meu contrato. Eu passo isso para a máquina. A máquina vai executar o contrato. Fala isso para um juiz, principalmente se for um juiz do tal direito civil constitucional, que é mais intervencionista, que o cara pula. O cara fica falando, não, eu falo, meu amigo, sinto muito. Né? Aqui você não enfia o bedelho, você não consegue, não dá. Ele é imutável, não tem poder computacional para poder interromper isso. Né? Então vai ser cumprido o contrato. Porque é importante. Só para ficar um pouco mais. Pode falar. Desculpa, pode. Para ficar um pouco mais claro, tem como dar um exemplo fictício ou concreto sobre isso? Claro. Não, só para eu e as pessoas entenderem, mais ou menos, não, sem na prática. Ó, exemplo.
eu vou vender meu carro para você, tudo bem? Eu vou vender meu carro para você e aí é o seguinte, eu não quero receber em reais, eu quero receber em cripto, tá? Isso é importante deixar claro. Uma das limitações da tecnologia, ela não é perfeita, não resolve todos os problemas da humanidade, mas é mais um recurso. É que ela não consegue fazer transferência de moeda fiduciária, real e dólar, porque a gente precisa dos bancos para isso. Tudo bem? Certo. Eu consigo fazer de criptoativo. Se eu tiver, igual nós estamos fazendo aqui, né? Eu tenho uma empresa, né, que chama Contractware, que cria esses contratos inteligentes, em que a gente agora está tokenizando bois. Vou dar um exemplo deles, tá bom? Então, por exemplo, tem os bois e eu tenho investidores. O que antes eu, Caio, tinha que fazer? Eu tinha que fazer uma porrada de contrato escrito, de sociedade em conta de participação extremamente complexo, e toda vez que entrava e saía investidor, tinha que fazer essa alteração contratual. Agora, a gente montou uma operação para essa fazenda em que cada boi representa um token. Esse token, ele é entregue aos investidores, e aí o investidor pode ser qualificado ou não, tá? Ele entrega, nós entregamos o token aos investidores, e aí esses investidores querem transacionar esse ativo, que representa um boi que está no Brasil, ok? Hoje, investimento em gado, pelo menos aqui, tem rendido 18% ao ano, mas vamos lá. Eu quero transacionar. Só que é o seguinte, eu, Caio, faço contrato inteligente para você. O que isso significa? Que eu vou criar um programa, você vai colocar o seu token nesse programa, a outra parte vai colocar o token dela neste programa. No momento que chegar no dia 10, por exemplo, é feito o pagamento, a própria tecnologia faz sozinha. Tá? Então, imagina no cenário de Bitcoin, eu crio um contrato dentro dessa rede do Bitcoin que eu garanto que no dia 10 o Pedro vai transferir. Mesmo se ele não quiser, ele não consegue mudar isso, tá me entendendo? Ele não consegue. Essa quantia vai ser transferida para mim. Inclusive, Pedro, se você falar assim, nossa, Caio, eu vou lá e gasto mais do que eu tenho. Eu, Caio, programo de forma que você não consiga gastar mais do que aquilo que você me deve. Tá entendendo? Cara. A gente automatiza um cenário total aqui dentro dessa cripto, tá? Dessa criptoeconomia em que nós falamos em crypto properties, né? Tem uma fazenda, querido Fernando, tem uma fazenda em Arapuã, no Amazonas, que tem ouro lá. O que o Fernando fez? Um amigo meu, ele tokenizou, ele fracionou as terras no cartório. Cada fração de terra ele criou um token, as pessoas transacionam tokens. Eu não fico passando contrato e vai para o jurídico. Não, muito burocrático. Eu vou transacionando tokens. E aí, assim, o advogado, qual que é a nossa função? Opa, eu tenho um plus aqui. No meu caso, eu segreguei do escritório. No meu caso, eu criei uma empresa específica para isso. Tá? Em que eu crio contratos inteligentes. Bacana? Então, eu, Caio, a minha empresa cria um contrato para você, que eu garanto que esse contrato vai ser executado nos termos que a gente negociar. E me fiz mais claro com o exemplo ou não? Sim, perfeito, perfeito. É que eu não estava entendendo como era feito esse contrato, entendeu? Então, através de uma máquina... Tá, peraí. Ele é feito no Remix aqui. Eu vou te mostrar o meu artigo. Mandei um artigo agora para publicar. E aí eu criei um contrato inteligente nele. E eu vou te mostrar aqui, ó. É numa plataforma, tá? Eu vou virar minha câmera aqui para vocês verem. É numa plataforma. No caso aqui eu usei a Ethereum, que é uma blockchain. Certo. E nela eu escrevo numa linguagem de programação, no caso Solidity. Você pode escrever em JavaScript, você vai ter que entender de linguagem de programação. Que o contrato vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Isso é um contrato. Isso é um contrato inteligente. Certo. Tá. Isso é um contrato. É bem diferente. É diferente. É diferente. Então você fala assim, Caio do céu, isso é futurista demais.
Cara, sendo ou não, eu tô vendendo e ganhando dinheiro. Então, assim, o que fazer, entendeu? Não ligo. Eu já vi jurista aí falando assim, é negócio de contrato inteligente, negócio é futurista. Tudo bem, você não vai comprar de mim, não me interessa. Eu vou vender para outro que vai me comprar, entendeu? Mas, enfim, ele realmente representa... Ali tem duas partes, tá? Nesse contrato meu aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu criei duas partes, tá? Então, parte A e parte B. Uma compra e venda online, tudo bem? Grande Cristiano Jucadá, um abraço. Uma compra e venda online. Eu, Caio, não conheço o Pedro, não quero comprar na Amazon, não quero PayPal, não quero Mercado Livre, não quero nada. São relações que eu não preciso de ninguém, você tá me entendendo? Não preciso de ninguém. Eu tiro todos esses intermediários. Amazon, maquininha de pagar, Mercado Livre, eu tiro tudo isso. É o seguinte, eu crio uma conta, essa conta, eu falo lá, ó, o valor do livro é 10, tudo bem? 10 unidades monetárias, Sim. não importa o valor, 10, ok? Eu coloco lá, 10. Eu, Caio, que estou vendendo, vou jogar 10 moedas minhas. Você, Pedro, que é o comprador, vai jogar 10 moedas nessa conta, tudo bem? Envie o livro para o Pedro. Enviei o livro para o Pedro. Quando o Pedro recebe o livro, ele recebeu o livro, ele dá o ok com o token dele, libera todas as quantias, é feito o pagamento. Tudo bem? Então, basicamente, eu criei isso aqui para jogos do PlayStation 4, entendeu? Então, por exemplo, a galera que é nerd, quer comprar jogos e não confia nas partes, eu crio um contrato inteligente para elas e essas pessoas transacionam nesse mercado de jogos que movimenta alguns bilhões por ano, principalmente agora na época de pandemia, né? Então, Caio, tudo bem, a pessoa vai ter que transferir via cripto, né? Via cripto. Só que criptomoeda não é ilegal, não é crime, pelo contrário, tá? Tem até instrução normativa, né? Você só tem que prestar as declarações para a Receita Federal. Então, basicamente, esse contrato, ele representa uma operação econômica, em que as partes colocam ali, e aí o que acontece é imutável. Ou o Pedro me envia o livro, ou essa quantia minha que eu coloquei vai ficar presa lá. Eu quero de volta meus 10. Perfeito. Tudo bem? E referente agora para de coordenação das partes. Pode falar. Uhum. Uma pergunta um pouco mais indiscreta agora. Claro. Esses contratos são um pouco mais caros que os normais? Ou mesmo Varia. preço? Varia da complexidade, tá? Varia extremamente da complexidade do caso. Então, por exemplo, eu, Caio, vou criar... eu vou fazer um contrato social, tá? Então, eu trabalho com empresa, eu crio contrato social. O contrato social, ele varia, Pedro. Ele pode chegar a R$ 1.500, mas ele pode chegar, sem sombra de dúvida, a R$ 50 mil, a depender da complexidade da empresa. Os contratos inteligentes são as mesmas coisas. O que acontece aqui é a forma como ele é elaborado. Porque a hora técnica que eu vou pagar vai ser do advogado com o desenvolvedor, a não ser que o advogado programe em blockchain. Então, por exemplo, Perfeito. eu vou fazer... uma das limitações da tecnologia. Operações simples, elas funcionam, tá? Agora, em operações complexas, a tecnologia ainda é muito iminente, tá? Eu fui ver o hype dela de inovação, ela tá no pico. E aí é o seguinte, agora que vai começar os problemas a serem verificados para tentar corrigir, ela vai estar bem matura para poder fazer acordos complexos, como um contrato social, por exemplo, daqui uns 5 anos, 10 anos, tá? 5, chuto 5 anos, tá? A Gardner, a revista norte-americana, ela fala de 5 anos, a gente já consegue fazer, traduzir da linguagem natural para a linguagem de programação, esses contratos mais complexos. Então, varia. Você vai ver contrato inteligente aí, cara, que fica R$ 3.000. Você vai ver contrato inteligente aí que a pessoa vai te cobrar em torno de 200 mil, a depender da complexidade da operação que você for fazer. Pedro? Deu uma travada, perdão. Tá, imagina. Aproveitando então a deixa, o André perguntou assim: numa ação de execução ou de cumprimento de sentença, é possível executar o patrimônio de bitcoins do devedor? Vamos lá. Grande André, seguinte, meu amigo.
Vamos lá. Depende. Depende, tá? Porque existem duas formas de eu transacionar com criptoativo. Uma é P2P, em que eu caio... eu tô com meu telefone aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Em que eu caio, eu crio a minha carteira digital, os meus dados, eu insiro isso representado no Bitcoin, na blockchain do Bitcoin por um hash que só eu sei. Só eu sei. Eu te garanto que isso é impossível você conseguir mostrar para a pessoa, a não ser que você coloque uma arma na cara dela, que, cara, aí, né, tá saindo da licitude indo para outro lado. Então, assim, desse jeito, não consigo. Agora, se é por meio de uma exchange é uma corretora, tá? Imagina eu caio e vou investir em ações, eu caio não sei trabalhar com ações, eu preciso de uma XP da vida para ela poder transacionar em meu nome. Lá eu entrego meus dados, sim ou não? Lá eu entrego meus dados, CPF, tudo para eles poderem transacionar em meu nome. Uma exchange é a mesma coisa. Agora, no momento que eu tenho indícios de que uma pessoa tem bitcoins, eu peço para o juiz oficiar as exchanges e a Receita Federal para dizer se essa pessoa cumpriu a instrução normativa 1888 da Receita Federal e pedir para as exchanges mostrar se esse CPF ou se esse CNPJ tem algum hash que representa dentro da rede do Bitcoin. Se tiver, ok, você consegue rastrear. Por quê? Imutável. Tá lá as transações. E aí sim você vai pedir para que essa pessoa, para que a exchange, eu fiz até uma live sobre isso, tá? Tá lá aqui na minha página, eu fiz com um grande amigo que é juiz lá em Brasília, o Jailson, o professor Jailson, em que ele falou, Caio, eu vou criar um jeito aqui de penhorar Bitcoin, o pessoal vai ficar louco comigo. Uhum. Em que sentido? Ele oficia a exchange dizendo que é o seguinte, esses ativos aí você vai vender esses ativos no mercado e você vai pagar ao devedor. Aqui vai depositar esse valor em juízo. Tudo bem? Não impede do credor aceitar as bitcoins. E aí você só transfere para o credor. Tudo bem? Perfeito. Agora, mudando um pouco de assunto... Eu não te falei que era muita pergunta. Exato. Tô reduzindo pelo tempo que não tá ajudando a gente. O que seria crowdfunding? Crowdfunding é financiamento coletivo, tá? Cara, entrar no mercado de capitais é muito caro. Você tem um caro para pagar você tem um custo alto para poder pagar o jurídico. O jurídico é extremamente caro para você poder entrar no mercado de capitais. E aí existem outras alternativas de você ter acesso a dinheiro. Uma delas é crowdfunding, né? Então, a crowdfunding, me fugiu o número aqui da instrução normativa da CVM, eu acho que é 555, não garanto, vou pegando aqui enquanto a gente vai falando. Nada mais do que uma espécie de financiamento coletivo. Então, eu tenho um projeto, imagina eu, Caio, eu tenho a minha startup, tudo bem? Eu tenho outros investidores que estão atrás de mim, que são fundos de venture capital, são fundos aí de capital de risco. Não cheguei a pensar em crowdfunding na época. Mas, por exemplo, eu não tenho acesso a esse tipo de pessoa, não tenho acesso a esse tipo de capital. Aí eu coloco numa plataforma, faço uma oferta pública dizendo o seguinte, ó, o meu projeto é esse, eu te dou aqui a minha plataforma e eu te dou participação societária e participação nos lucros, caso o negócio vá para frente. Então, crowdfunding, cara, nada mais é do que um investimento coletivo. Acho que você só pode captar até 10 milhões de reais, tá? Você não pode passar de 10 milhões de reais. Eu estou querendo achar aqui o número da instrução normativa. CVM Crowdfunding. Se eu não me engano, é 555, mas espera, 588, tá? 588, beleza? Então, lá na instrução normativa 588 da CVM, lá vai estar a questão de crowdfunding. Dizem que os ICOs, né, essas Initial Coin Offerings, são essas emissões primárias de tokens, se assemelha a crowdfunding. Aí, assim, vai depender do caso concreto para a gente verificar se de fato é uma crowdfunding ou não. Mas a priori não. A priori essas emissões de moedas, de criptoativos, de tokens, a gente precisa ver se ela é mais voltada para security token, se ela dá direito de participação ou não. Muitas vezes passa, por exemplo, o ICO do Telegram. O Telegram fez um ICO, né? Emitiu tokens, captou 850 milhões de dólares, né? É muito dinheiro.
que está envolvendo hoje o mercado de cripto. Cripto, para você ter noção, já movimentou mais de $1 trilhão mundial, né? Uau. Então é um mercado que está crescendo, por isso que se fala muito em criptoeconomia. E, inclusive, o artigo que eu enviei aqui para publicação, vamos ver se é aceito, é exatamente como que nós, advogados, vamos ter que atuar nesse cenário extremamente novo de criptoeconomia, em que nós transferimos a confiança não mais para as instituições, mas sim para a criptografia. Bacana. E qual seria a relação entre bitcoins, contrato inteligente, blackhands, tudo que você falou no resumo? Qual a ligação entre eles? Você conseguia apontar ou não tem nenhuma ligação? Ó, contrato inteligente funciona independentemente do blockchain, tá? Independentemente do blockchain. Contrato inteligente, programa de computador que auto-executa aquilo que foi programado. Não precisa de ninguém para poder startar, né? Startar aquela ação que foi programada. Blockchain, ela é boa para registro. Então, por quê? Ela é imutável, criptografada, transparente e auditável. Tudo bem? No momento que eu, Caio, pego o contrato, programo um comportamento de um ser dentro de uma tecnologia que é imutável, eu vou obrigar a pessoa a cumprir aquilo que foi programado. Porque se ela não cumprir, aquilo vai ser executado de qualquer jeito. Então, a relação entre contrato inteligente e blockchain é que ambas, em conjunto, elas são boas para verificar comportamento de agentes econômicos. Diferentemente, por exemplo, só blockchain ela verifica estado, um saldo, positivo ou negativo, que nós chamamos de blockchain de primeira geração, que veio com Bitcoin. As blockchains de segunda geração, que vêm com Ethereum, lá em 2014, 2015, elas já verificam não só estado, com os contratos inteligentes, elas verificam comportamento. Se aquilo for cumprido, aquilo será executado, tá? Então, essa é a grande relação entre uma tecnologia e a outra. Ambas funcionam de forma segregada, mas eu posso unir, fundir ali, tipo um Godita, né? Para quem é da época do Dragon Ball aí, um Goku com Vegeta, fundo a tecnologia para trazer maior funcionalidade para ela. Tá me ouvindo? Caio, tava travando um pouco. Agora sim. Não, voltou. Ali. O final cortou. Tá, o final, eu disse o seguinte, no final, eu disse que ela fundida, ela traz muito benefício, tá? Ela fica mais forte, como se fosse ali uma espécie de Goku e Vegeta quando se fundem e viram Godita. E fiz essa pequena analogia aí de pai de criança, né? Agora, já encerrando nosso bate-papo, até entrando nesse pai de criança, qual é o seu hobby? Você tem algum hobby? O Darlan Barroso, ele gosta de cuidar de orquídeas. O meu amigo Felipe gosta de churrasco. O Matheus, futebol. Qual o seu hobby? Meu amigo, se eu falar para você, você vai... Assim, eu estava conversando isso com o meu professor de inglês, né? Eu faço conversação para treinar, para não parar de falar. E aí ele perguntou isso para mim, né? Caio, what's your hobby, boy? Né? E eu parei, pensei, eu falo assim, cara, eu tenho 2 hobbies, cara. Não tenho um, não. O primeiro é estudar. Tá? Caio? Por quê, Pedro? Porque... Oi? Peraí, vamos voltar aqui. Vamos voltar, qualquer coisa eu venho para cá. Melhorou? Tava travando, desculpa. Melhorou? Melhorou, agora Melhorou? sim. Tá, beleza. Vou andando aqui. Beleza. Vim aqui para a sala, fica mais fácil aqui. E aí, vamos lá, onde que ficou? Meu hobby, né? Isso. Tá. Então, beleza, cara. Meu hobby. Eu tenho 2 hobbies, cara. Primeiro, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, perfeitamente. Tá? Beleza. Sim. Ó, primeiro hobby que eu tenho, cara, é estudar. Por quê? Porque o estudo, o conhecimento, ele mudou a minha vida, tá? Eu posso dizer para você que já tive em algumas iminências da vida em que hoje eu olho para trás e vejo o quanto que estudar, o quanto que em busca de informação mudou a história e o rumo da minha vida. Então, eu não paro de estudar, porque para mim não é obrigação estudar.
para mim é uma oportunidade de estudar. E eu vou fazer isso até o último dia da minha vida. Eu vou estudar. Segundo ponto, para mim, que é hobby, aí já é jogar um Play 4 com meu filho aqui, já é brincadeira, Tá. entendeu? Aí já é. Voltou? Voltou ou não? Voltou? Tá melhor? Tá, aqui de boa. Daqui a pouco é a minha internet que tá ruim, desculpa. Imagina. Eu vou andando aqui também. E aí? Não, agora tá perfeito. Bom, e a última pergunta do nosso bate-papo é referente à profissão mesmo de advogado. Qual seria a dica para nós que está se formando agora e para o advogado que já se formou e pegou esse momento de pandemia? Tá, vamos lá. Dica que eu dou, pessoal. Segredo hoje, século XXI, lifelong learning, tá? É aprendizagem contínua, pessoal. Vocês precisam estar em constante aprendizagem. Por quê? Porque o mundo, o ciclo de inovação, Schumpeter, né, um economista chamado Schumpeter, escreveu um livro lá na década de 60, em que ele diz que cada vez mais o ciclo de inovação está cada vez mais rápido. Né? E aí, quando tem inovação, o direito ele é muito demorado, é muito burocrático para acompanhar a inovação. Por isso que hoje nós falamos de sandbox regulatório, tudo bem? Então, assim, viver em constante aprendizagem, estudar, não parar, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, aquele cara que se dá bem nas Olimpíadas, é um treinamento olímpico. O cara que ganha no UFC, ele faz um treinamento olímpico. Porque você não pode estudar de forma olímpica para conquistar tudo que você quer na sua vida. Será que você treina como esses caras treinam? E aí, independentemente se você quiser ser advogado ou se você quiser ser um concursado, você precisa treinar, estudar. E segundo ponto, meu amigo, manter a humildade no coração, tá? Eu acho que isso daí é um ponto que eu costumo dizer para os meus alunos de graduação, costumo dizer na pós-graduação, é você ser humilde com aquilo que você conquistou. Reconhecer que você é ser humano e pode errar, como aconteceu no sábado comigo e com você, que eu errei e falei, Pedro, não vou conseguir fazer a live. E isso daí é o ciclo da vida. A vida se resume em a gente fazer coisas boas e as coisas boas vão retornar para nós. Estude sempre. Vai em busca do seu sonho. Muitas pessoas vão dizer que você não é capaz. Muitas pessoas vão dizer que advogar é para poucos. Muitas pessoas vão dizer que você não fala inglês, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu fui aprender a falar inglês depois de 25 anos, cara. Enfim, muitas e muitas pessoas, né? Eu costumo dizer, ô Pedrão, eu fui flanelinha, cara, no Rio de Janeiro, né, cara? Eu guardava carro, eu nunca pensei na minha vida em estudar. Você tá entendendo? E veio de um jeito que hoje eu não largo mais os estudos. Não tenha dúvidas, para você ser um bom advogado hoje, primeiro, você precisa continuar os estudos. Segundo, ter inteligência emocional. Porque não é sempre que você vai estar motivado. Então, ter inteligência emocional. Terceiro ponto, trabalhar questões que eu chamo de soft skills, que são habilidades de liderança, tomada de decisão. Isso é importante. Ouvir e ser líder é isso, é inspirar pessoas, é ouvir, é falar, é tomar uma decisão estratégica. O advogado, não digo nem do futuro, o advogado de hoje, se ele vier com essa ideiazinha de entrar no primeiro ano, sou desembargador, vai tomar na cabeça. Vai tomar na cabeça. Quanto mais você estuda, mais humilde você é, e mais inteligência emocional, com liderança, meu amigo, eu garanto para você que passe o tempo que for, mas a sua estrela vai brilhar. Vai brilhar. Não tem segredo. A vida não tem segredo. É continuar estudando, plantando e fazendo o bem pro próximo. Não sei se eu me fiz claro aqui. Perfeito. Um belo encerramento para a nossa live de hoje. E em caso de encerramento já, eu agradeço de coração. Muito obrigado esse bate-papo. E parabéns por ser essa pessoa incrível que você é. Eu te conheci no cursinho da OAB, no começo do ano, empresarial. Eu falei, esse cara tem que vir na minha live, no meu programa. Então, muito obrigado.
que você continue a inspirar pessoas como me inspirou durante esses 5 anos de faculdade. Imagina, Pedrão, eu que agradeço de coração. Tem muito aí, né? A gente tinha 16 perguntas, mas o assunto é complexo, né? E aí é muito gostoso conversar contigo aqui. Então, assim, a gente pode eventualmente fazer mais, tá? Continuação daqui, não tem problema nenhum. A gente marca isso daí para a gente continuar. Eu que agradeço, fico feliz que você tenha gostado da aula, fico feliz aí que você tenha gostado. O meu jeito de levar a vida. Meu jeito de levar a vida é esse daí. E a gente tá, né, pessoal? Nós aqui, né, pessoal, principalmente do Unisal, nós somos de uma faculdade aí que é salesiana. E se eu puder deixar uma mensagem, um tanto quanto salesiano, para vocês, seria ali uma questão que eu acho que é pouco falado isso, sabe? Nós tínhamos ali no Antigo Testamento, sabe? No Antigo Testamento era uma bagunça ali na terra. Tava uma bagunça. Briga, nego se matando. Tava nego andando pelado, rodando. Tava tudo uma bagunça, cara. O que aconteceu naquela época? Naquela época, Moisés subiu o Monte Sinai e voltou com 10 mandamentos para pôr ordem naquilo. Que tava uma bagunça. No Novo Testamento, Jesus Cristo fala o seguinte, meu amigo. Fala assim: não é preciso 10 mandamentos. Bastam 2. Primeiro, crer em algo. Ele fala Deus. Mas se Jesus estivesse aqui entre nós na Terra hoje, ele falaria, acredito ele, que fosse no sentido amplo. Você tem que crer em algo superior acima de você. Quer seja ele Deus, Buda, Alá, quaisquer que sejam, o universo. Crer que você é menos do que aquilo do tamanho desse mundo. E segundo mandamento, respeitar o próximo como a ti mesmo. Respeitar o próximo e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo, ele se preocupa com esses 2 mandamentos. E se eu posso deixar uma mensagem para vocês aqui hoje, e para você principalmente, meu amigo Pedro, é que primeiro, que você creia em algo superior a você, que pode e te ajuda, e com o momento mais difícil da sua vida, vai complementar aquilo que está vazio. E segundo, continua sendo essa pessoa humilde, essa pessoa especial, plantando bem e fazendo bem para o próximo. Porque a vida, pessoal, vai trazer bons momentos para vocês, desde que nós façamos bons momentos para outras pessoas. Então eu me despeço, peço aí desculpas mais uma vez, tá? Em relação àquilo. Ao sorteio, ô Pedro, a gente acho que tem mais uns 2 minutos aqui. Isso, 1:10. 1:10. O que a gente Isso. pode fazer, pessoal, para sortear o curso lá, tá? Pedro, você tem aquele programa de fazer curso ou não? De fazer sorteio? Sorteio Tenho, tenho. Tem? Faz um sorteio, filma ele aí, faz um sorteio com esses comentários que fizeram, que você colocou lá, e aquele que ganhar, depois entra em contato, me manda o contato da pessoa, que eu vou pedir os dados da pessoa para poder fazer o curso lá conosco. Tá bom, meu amigo? Perfeito. Um abraço no seu coração, todos vocês Caio, aí que assistiram. muito